Olá, você acompanha agora, ao vivo, a sessão ordinária desta segunda-feira. Na sessão de hoje, os deputados votam 2 requerimentos de urgência. Um deles para projeto de autoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que altera a remuneração de alguns servidores e extingue vagas efetivas no tribunal. Um outro projeto, um outro requerimento de urgência a ser votado hoje é para um projeto de resolução do deputado Marcelo Santos, que cria a Medalha da Guarda Municipal para homenagear agentes que se destacam nessas corporações. Vamos acompanhar os trabalhos. Mas não é só presença. Há quórum para a abertura de sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o deputado Coronel Wellington a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Excelência da União Fraternal, Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre as barbas e que desce sobre a orla de Arão, como óleo precioso que desce sobre o monte de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Obrigado, deputado Coronel Wellington. É dispensada a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada. Consulto se algum colega gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, comunidade capixaba que nos assiste, eu gostaria de registrar nosso pesar pelo falecimento de algumas pessoas da região do Caparaó, Capixaba e alguns amigos. Primeiro, do senhor Odílio Luiz de Souza, residente no distrito de Pequiá, município de Una. Eu quero ver como é que... Do senhor Mário Leôncio da Vitória, pai do deputado Josias da Vitória. Senhor presidente. Do amigo Arlindo Abreu Sobrinho, conhecido como Nino das Canetas, no município de Una. De Arthur Andrade Cruz, do bairro Quilombo, no município de Una. Rafael Calegari, um amigo da comunidade Venda Queimada, em Castelo. E do senhor Geraldo Fernandes Batista, do distrito de Santíssima Trindade, município de Una. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Zé Esmeraldo, logo após a deputada ministra Irini Lopes. Senhor presidente, é com muito pesar que lamento e me solidarizo com os familiares e amigos do senhor Pedro Paulo Pego, pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de maio de 2023. O senhor Pedro Paulo era pai do meu amigo vereador Brandino. Eu tenho. Lá de São Pedro, vereador da capital, e tinha 74 anos. Ele deixa a esposa, Dona Maria Inês Brandino, e 4 filhos: André, Alessandra, Adelson e Anderson. Sua partida deixa enorme legado de luta, acolhimento, perseverança, fé e amizade. E principalmente vazio no coração de todos com os quais conviveu. Expresso minhas condolências aos familiares e amigos nesse momento de perda e dor. Que Deus possa confortar o coração de todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra a deputada e ministra Irini Lopes.
Boa tarde a todos, todas e todos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Eu venho aqui registrar duas perdas muito significativas para o mundo da cultura, no Espírito Santo e no mundo. Foi com muito pesar, com muita tristeza, que nós vimos a partida do Marcos, conhecido como Marquinho Poeta, um dos poetas mais produtivos, que produzia poesias maravilhosas aqui no estado do Espírito Santo, 57 anos, muito novo. Obviamente, isso tem uma ligação grande com os problemas que os artistas têm de sobrevivência, né? Hoje você sobreviver de venda de livros de poesia é uma coisa muito difícil, e isso magoou profundamente a alma do meu querido amigo Marquinho, Marquinho Poeta, e eu quero aqui deixar esse registro. O segundo, eu até já acompanhei que o senhor fez uma homenagem, presidente, à grande mulher, mais do que uma cantora, uma grande mulher, que lutou contra a violência toda a sua vida, desde a violência da pobreza, depois passando pelo preconceito por ser negra, a violência doméstica, que ela era vítima todos os dias praticamente do seu companheiro, do seu marido, mas que encantou algumas gerações e que mostrou uma voz linda, maravilhosa, forte, que é Tina Turner. Gostei da sua homenagem e quero aqui fazer esse registro, porque ela é uma mulher que marcou pelo menos a minha geração profundamente e nos encorajou a não abaixar a cabeça. Obrigado, deputado Irene Lopes. Terminando, deputado Chambinho. Presidente, quero somar com os demais deputados, principalmente o deputado Zé Esmeraldo, solicitação de 1 minuto de silêncio pelo passamento do pai do vereador de Vitória, André Brandino, o senhor Pedro Paulo Pego, mais conhecido como Pedro Marceneiro, que nos deixou na última sexta-feira. Deixar um abraço, total sentimentos para o vereador de Vitória, André Brandino, que é do nosso PSC, nosso futuro Podemos. Ok. Falou agora aqui, já. Senhor presidente. Deputado Hudson Leal. Gostaria de fazer um registro aqui do nosso correligionário, deputado Sérgio Meneghelli. O seu terno Hugo Boss está muito bonito, só para parabenizar ele. Obrigado. Então, nós temos aqui solicitação de 1 minuto de silêncio por parte dos deputados Coronel Wellington, Zé Esmeraldo, ministro Irene Lopes, deputado Chambinho. Eu também quero aqui prestar homenagem, deputado Dari Pagun, que acabou me perguntando, também ao deputado da Vitória, que teve seu pai que veio a óbito, lutou até os últimos dias, e que também quero aqui cumprimentá-lo e que essa casa faça chegar a ele essa manifestação. Deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, inclusive que eu ia pedir é para o seu Mário da Vitória, o pai do deputado federal da Vitória. É uma pessoa, morreu com seus 93 anos, né? E o empresário, né, industrial de Colatina hoje, Manuel Jacominho, fazia parte da FINS. Realmente foi uma grande perda para o mundo empresarial colatinense, que Colatina, inclusive, foi decretado luto de 3 dias. Obrigado. E queria dizer também que eu estou cumprindo a lei, mesmo que seja jeans, rasguei uma calça, mas fiz a gravata para satisfazer a lei dessa casa. Por solicitação do deputado Coronel Wellington, Zé Esmeraldo, ministro Irene Lopes, Chambinho e Sérgio Meneghelli, façamos então 1 minuto de silêncio, sendo assim solicita todos se coloquem em posição de respeito.
Muito obrigado. Senhor presidente, vou informar os colegas deputados que nós faremos uma extraordinária para votarmos matéria do Tribunal de Contas. E eu farei aqui a leitura de forma ligeira para que nós não tenhamos aqui nenhum embaraço na sessão. Deputado Thiago Hoffmann. Só para aproveitar esse momento antes de Vossa Excelência entrar no expediente e parabenizar, ontem, na verdade, ocorreu a eleição da Associação de Moradores de Cocal, Vila Velha, e o presidente Vanderlei Barreto, meu amigo, foi eleito com 341 votos. Então, parabenizar ao presidente Vanderlei Barreto e toda a diretoria eleita e desejar que faça um grande mandato lá em Cocal, e meu mandato estará à disposição deles, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Do item 1 ao item 45 são matérias sujeitas a simples despacho. Então, o meu despacho único para todos os itens, do 1 ao 45, é conforme publicação, dando informação a todos os deputados do que consta na pauta do simples despacho. O despacho também vai constar na publicação do nosso Diário Oficial. Segunda fase do expediente de deliberação, 46, requerimento de urgência 135 do Ministério da Mesa Diretora ao Projeto de Lei Complementar 27/2023 do Presidente do Tribunal de Contas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. 47, requerimento de urgência 136 do Ministério da Mesa Diretora ao Projeto de Resolução 24/2022, autoria do deputado Marcelo Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Do item 48 ao item 99, desconsiderando aqui apenas o item 84, que é a indicação de número 1254 do Ministério da deputada Raquel Lessa, colocarei todas elas em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, nesse momento, eu estou derrubando a sessão e convocando a próxima, que será deputado Pablo Muribeca. O painel aguarda o registro de Vossa Excelência. Espera aí. Ok. Deputado Janete de Sá. Deputado Vandinho Leite estava conosco agora há pouco. Luciano, deputado Vandinho Leite. Liga para ele aí. Estou registrando aqui que o deputado Vandinho Leite esteve agora há pouco conosco aqui. Caso não conste o nome dele aqui no painel, tanto ele como a Dilce Espíndola, Danilo Baense, eu estou deferindo aqui o registro, porque estavam conosco até o momento. Ok? Já registradas as presenças. Então fica encerrada a sessão. Convoco a próxima às 15h15 em caráter extraordinário. Vai ser aberta agora, às 15h15, uma sessão extraordinária para que os deputados possam votar o projeto de lei complementar do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que extingue 3 vagas do cargo efetivo de analista administrativo e 2 vagas do cargo efetivo de assistente técnico. Outra mudança que o projeto propõe é referente à tabela de remuneração dos servidores de carreira de analista administrativo. O atual salário é de R$ 4.997,88 e o projeto prevê a alteração para R$ 6.357,66.
Os deputados estão reunidos agora, aguardando para a votação do projeto de lei complementar 27 de 2023 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que altera a estrutura de vagas efetivas e também de remuneração do cargo de analista administrativo. O impacto orçamentário e financeiro previsto com o reajuste do salário de analista administrativo neste ano de 2023 gira em torno de R$140 mil e um pouco mais de R$200 mil nos anos de 2024 e 2025. Os deputados que possam marcar a respectiva presença: Camila Valadão, Capitão Assunção, Deninho Silva, Bruno Rezende, engenheiro José Rocha Esmeraldo, Fabrício Gandini, ministra Irini Lopes, Janete de Sá, Marcelo Santos, também ausente. Estou marcando. Alcântaro, nossa presença. Ministra Irini Lopes e Janete Sá, presenças respectivas. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro reaberta a sessão em caráter extraordinário. Está aberta a sessão. Convido o delegado Calegari para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito obrigado, deputado Calegari. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Informo, senhoras e senhores deputados, que está previsto a fase das comunicações logo após a votação do que consta na pauta. Ouço, primeiramente, o deputado José Esmeraldo. Nosso presidente Marcelo Santos, recorro ao projeto de lei na Comissão de Justiça 428/2023, de minha autoria. Está deferido o recurso à CCJ. Passamos então à fase da ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 27 de 2023, de autoria do presidente do Tribunal de Contas, que altera a lei complementar 660, de 19 de dezembro de 2022. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça, deputado e Superman do Noroeste, Mazinho dos Anjos, com a palavra. Boa tarde, presidente. Receba a matéria, o projeto de lei oriundo do Tribunal de Contas do Espírito Santo e avoco para a relatoria. Trata-se de um projeto de lei alterando a lei complementar do Tribunal, onde está sendo alterada a remuneração de uma carreira que o subsídio inicial era menor que o dos demais servidores do tribunal. Então está sendo feito um ajuste e isso vai interferir na remuneração de poucos servidores, né? São 5 servidores efetivos do quadro permanente do tribunal, sendo 2 assistentes técnicos e 3 analistas administrativos, que o impacto econômico e financeiro encontra-se no projeto. Então eu encaminho o parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica jurídica da matéria e coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo nenhum deputado querer discutir a matéria, eu passo à votação. Pergunto ao deputado Deninho Silva como vota. O deputado Deninho Silva acompanha o relator. Deputada Janete. Deputada Janete também acompanha o relator. Deputada Raquel Lessa. Deputado também acompanha, Raquel Lessa também acompanha o relator. Deputado Lucas Caramuça. Deputado Lucas também acompanha. Deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção também acompanha o relator. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese se encontra?
Deputado Lucas não estando presente. Pergunta ao deputado Coronel Wellington, como vota? Deputado Coronel Wellington vota com o relator, devolvo a matéria ao presidente, 7 votos sim, nenhum não, aprovado o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, convoca a Comissão de Finanças, última a se manifestar na referida matéria. Deputado Tiago Guarapari e adjacências Hoffmann. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei complementar número 27 de 2023, oriundo do Tribunal de Contas, do presidente do Tribunal de Contas, Dr. Rodrigo Chamon. Recebo a matéria na Comissão de Finanças, senhor presidente, e avoco para relatar. O importante na Comissão de Finanças é que nós avaliemos, após a avaliação da constitucionalidade da matéria pela Comissão de Justiça, que nós avaliemos se cumpre a lei de responsabilidade fiscal, se as despesas estão devidamente enquadradas e se está devidamente citado a fonte de onde sairá os recursos para pagar as despesas que estão sendo colocadas por esse projeto. E o projeto oriundo do Tribunal de Contas cumpre todos esses requisitos, senhor presidente. Aliás, assim como a gestão da Assembleia Legislativa, a gestão do Tribunal de Contas também é uma gestão exemplar do ponto de vista fiscal. A cultura de responsabilidade fiscal no Espírito Santo está espalhada pelos poderes e instituições, o que faz com que o Espírito Santo seja um estado diferenciado, e no Tribunal de Contas não é diferente. A gestão fiscal do tribunal, há muito tempo, está absolutamente adequada para que o tribunal cumpra seus deveres constitucionais. Portanto, senhor presidente, diante desses números, na Comissão de Finanças eu relato o projeto pela aprovação e coloco o projeto em discussão na Comissão de Finanças. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como vota o vice-presidente João Coser. João Coser com o relator. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Voto com Vossa Excelência. Com o relator, obrigado, deputado. Deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator. Deputado Calegari. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante relatório e acompanhar o relatório de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Deputada Janete Sá, com o relator, eu também acompanho. Aprovada a unanimidade na Comissão de Finanças. Devolvo a matéria à mesa, senhor presidente. Aprovado na Comissão de Finanças. Coloca a matéria agora no plenário para ser discutida. Não havendo quem queira discutir no plenário, coloca a matéria agora em votação. Por se tratar de PLC, carecendo de quórum qualificado, a votação é nominal. Então solicito agora que abra o painel para registro dos votos. Votação nominal para o PLC de número 660. Desculpa. 27 de 2023. O painel está aberto para votação. Liderança do governo encaminha para o plenário a orientação. Presidente, primeiro, parabenizar Vossa Excelência. Nosso pedido é encaminhamento, voto sim. Líder do governo encaminha, voto sim. Deputado Alcântaro, deputado Bispo Alves, deputado Bruno Rezende, engenheiro José Esmeraldo, Fabrício Gandini, tem mais um só, deputada e ministra Irini Lopes, deputada Janete de Sá, deputado Lucas Polese, deputado Sérgio Meneghelli, deputado Teodorico de Assis Ferraço, deputado Zé Preto. Vai em outro já. Bate não, vai porrada não, vai em outro.
Finalizado então o processo de votação. Ainda falta quem? O Clark Kent. Deputado Mazinho dos Anjos, nesse momento, o nosso Superman do Noroeste está voltando. A Mulher Maravilha do Noroeste acabou de voltar. Finalizado o processo de votação, temos 26 votos presentes, 28, abstenção 1, 0 não, 25 sim. Sendo assim, fica aprovado o referido projeto de lei complementar à Secretaria para a extração dos autógrafos. Deputado Teodorico Ferraz. Registrando aí, peço a taquigrafia também que registre o voto do deputado Teodorico Ferraz. Então são 26 votos sim, com o voto do deputado Teodorico Ferraz. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Danilo Baense. Presidente, gostaria de justificar, cheguei um pouquinho atrasado aí, que eu estava ali atendendo as crianças ali, do Centro Educacional Dom Fernando. Professora Penha, diretora, professora Penha, são 56 crianças e fizeram um questionário, presidente, interessantíssimo, para essas crianças. Estudaram a nossa vida e fizeram um questionário bacana, respondi todas as perguntas. Olha que galera maravilhosa. Parabéns para vocês e que Deus continue abençoando todos. Parabéns a essa moçada bacana que está conosco aqui, em nome da Assembleia Legislativa. Dá um abraço a essa meninada, registrar também a presença do Grupo Estadual Capixaba de Fibromialgia, que está conosco aqui. Daqui a pouco alguns atores, como Zé Preto, como o deputado Deninho e outros colegas deputados também irão se manifestar falando do trabalho de vocês. Antes de passarmos agora para o segundo item da pauta, eu ouço o deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, é com muita alegria que eu quero registrar aqui, hoje, nessa sessão, nessa Casa Legislativa, a comitiva que veio das montanhas de Domingos Martins, que fazem parte do trabalho da resgate da cultura tropeira. Nosso amigo Rude, Rosieldes, o Valdir, o Egner e o Fabrício. Também, senhor presidente, o presidente do Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano, senhor Alberto Potim, e o diretor financeiro André Kroling. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Poder Legislativo Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson Espíndola. A sua fala representa, nesse momento, a fala do Poder Legislativo Estadual. Sinto-se todos abraçados. Passamos, então, ao segundo item da pauta, discussão única de emergência para o projeto de resolução 24/2022, de autoria do deputado Marcelo Santos, cria medalha mérito guarda municipal. Pergunta aos membros da Comissão Justiça, Segurança e Finanças e mesa diretora se podemos fazer em conjunto. Tendo aqui a essência dos demais presidentes, delego para presidir e, se entender relatar ou designar relator, o deputado presidente da Comissão de Segurança, Danilo Baense. Presidente, eu avoco o projeto para a relatoria e eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Realmente, os guardas municipais, eles realizam um serviço essencial, auxiliando na segurança pública do nosso estado. Eu me recordo que em 2017 eu estava à frente da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, onde houve o aquartelamento da Polícia Militar. E a salvação da população do estado do Espírito Santo naquele momento foram realmente as guardas municipais. Destacando aqui, naquela ocasião, o trabalho realizado pela Guarda Municipal de Vila Velha, pela Guarda Municipal de Vitória e também pela Guarda Municipal da Serra, que foram as guardas mais atuantes naquela ocasião. Também nós criamos aqui uma medalha e o dia de homenagem a todos os profissionais que trabalham no combate à violência doméstica. E tivemos a oportunidade aqui de homenagear muitos policiais militares, policiais civis e também policiais da Guarda Municipal, que obviamente desempenham um trabalho muito importante. Então eu vou relatar, presidente, pela aprovação do projeto, tendo em vista a boa técnica legislativa.
Cadê a relação? Eu vou colocar a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vai na finança. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos, Comissão de Constituição e Justiça? Com o relator. Como vota o deputado Deninho? Com o relator. Como vota a deputada Janete Sá? Com o relator. Como vota a deputada Raquel Lessa? Com o relator. Como vota o deputado Capitão Assunção? Com o relator. Como vota o deputado Lucas Escaramuça? Com o relator. Como vota o deputado Lucas Polese? Com o relator. Aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Segurança. Aqui. Peraí. Aqui, ó. Comissão de Segurança. Eu sou relator, como vota o deputado Pablo Muribeca. Deputado Pablo Muribeca, como vota? Com o relator. Deputado Teodorico Ferraço. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção. Comissão de Justiça, Segurança. Com o relator. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, presidente. Com o relator. Deputado Alan Ferreira. Não é Alan, é Alan Ferreira. Agora que eu aprendi. Deputado Tiago Hoffmann, como vota? Deputado Tiago Hoffmann. Com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho dos Anjos com o relator. Deputado Deninho Silva. Também com o relator. Mesa diretora. Como vota deputado João Coser? Com o relator. Deputada Janete. Como vota a mesa? Com o relator. Deputado Marcelo. Com o relator. Aprovado em todas as comissões. Faltou finanças. Comissão de Finanças. Como vota o deputado Tiago Hoffmann. Com o relator. Deputado João Coser. Com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputado Coronel Wellington. Com o relator. Deputado Adilson Espínola. Adilson Espínola. Com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator. Deputado Calegari. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Também com o relator. Presidente, aprovado em todas as comissões, devolvo Vossa Excelência. Aprovado nas comissões reunidas, liderado pela Comissão de Segurança, Justiça, Finanças e Mesa diretora. Coloca a matéria no plenário para ser discutida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Em mesa para promulgação. Para justificação de voto, deputado Lucas Escaramuça, prefeito de Linhares de Férias. Recebo, presidente. Receba a bênção que é sua, irmão. Presidente, parabenizar a Vossa Senhoria. Essa medalha de mérito da Guarda Municipal é um projeto de Vossa Senhoria. As guardas municipais têm feito em todo o Brasil, e não é diferente no Estado do Espírito Santo, um papel crucial, fundamental no que diz respeito à segurança pública. Vossa Excelência sempre disse, já me disse isso em um bate-papo, toda política se inicia pelas cidades e não o inverso. E essa medalha vem reconhecer um papel fundamental que as guardas municipais têm exercido, não só na proteção de bens, mas na proteção de serviços e de pessoas em cada município do Estado do Espírito Santo. E aproveitar para parabenizar nosso colega de partido, prefeito Arnaldinho Borgo, que tem feito um show de bola, batido um bolão, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento e valorização das guardas municipais no Estado do Espírito Santo. Parabéns pelo projeto de autoria, presidente, e vai ser um orgulho enorme para cada um de nós poder entregar uma medalha de mérito a esses homens e mulheres que têm feito um grande serviço de segurança pública para o Estado do Espírito Santo e principalmente para os municípios. Obrigado, deputado Lucas. Com a palavra agora, o primeiro inscrito na fase das comunicações, deputado Deninho Silva. E mais uma vez, parabenizar o Centro Educacional Dom Fernando. Professora Maria da Penha, 56 alunos. Obrigado pela visita de vocês. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, deputados e deputadas. Hoje, em especial aqui, a Fátima e todos
com fibromialgia, que estão aqui presentes. Nós temos um projeto de lei em tramitação nessa casa, o número 73/2023, apresentamos uma proposta que reconhece as pessoas com fibromialgia como deficientes, assegurando as pessoas com fibromialgia aos mesmos direitos e garantias das pessoas com deficiência. E não só isso, esse é apenas um projeto, precisamos debater profundamente esse tema nessa casa. Então fica aqui as nossas considerações, o projeto está em tramitação, Zé Preto também pediu uma atenção especial, deputado Zé Preto, e nós estaremos aqui dando, com certeza, Fátima, para você e a todos aqui presentes, conte com o nosso mandato. Quero aqui, senhoras e senhores deputados, primeiro parabenizar o nosso presidente Marcelo Santos pelo evento que teve hoje, juntamente com o governador e os 29 deputados presentes. Mostra a sua forma de unir a todos, não tem diferença partidária, e sim todos pensando em um único propósito, que é alavancar o povo capixaba. Senhores e senhoras, semana passada estive aqui me visitando Paulinho Pignaton, presidente dos agentes policiais civis desse estado do Espírito Santo, juntamente com o Roger, que é agente de polícia civil, e entre outros policiais civis aqui nessa casa. Como é de prática, todos vocês sabem, eu acompanho a segurança pública no estado do Espírito Santo há mais de 20 anos. Não sou policial, mas sou apaixonado pela segurança pública. Por 2 mandatos como vereador de Vitória e hoje como deputado, sempre trabalhei atuando nessa frente. E quinta-feira, deputado Danilo, eu estive no IFES de Cariacica, onde esteve o governador presente, discutindo o orçamento. João Costa também esteve lá, discutindo o orçamento para os próximos 3, 4 anos do seu governo, e ali eu tive a notícia do seu governador, onde eu perguntei, porque o Paulinho Pignaton pediu para me perguntar se esse ano haverá concursos para agente de polícia civil, e o governador confirmou que vai sim ter concurso para os agentes da polícia civil do estado do Espírito Santo esse ano. Só não falou o dia e nem a data, mas garantiu que esse ano terá os concursos para agente de polícia civil. Fico muito feliz de poder compartilhar com os senhoras e senhores que a nossa segurança pública merece cada vez mais ser valorizada, sobretudo assegurar ao povo capixaba. Então fica aqui, Paulinho Pignaton, a resposta na qual você me perguntou, a você, o Roger, e a todos os agentes de polícia civis desse estado do Espírito Santo. O governador disse que terá sim concurso para agente de polícia civil. No mais, meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Denil Silva. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, todos os senhores e senhoras que estão aqui nas nossas galerias, nosso muito obrigado, uma boa semana de trabalho a todos. Gostaria de pedir aí, nosso auxiliar que projetasse uma imagem. Nós estivemos... Semana passada tivemos a oportunidade de dar uma passada no município de Ibatiba, visitar a PAI e constatar que vem ocorrendo ainda que de forma sistemática em relação aos poderes políticos, poderes públicos, principalmente o municipal. O estadual também tem deixado bem a desejar em relação a esse assunto, que não tem contribuído suficientemente com repasses financeiros necessários para custear os atendimentos na área de saúde para os alunos da PAI. A PAI de Ibatiba hoje conta com um número aproximado de 130 crianças, alunos, que praticamente estão sem atendimento essenciais de saúde necessários para o desenvolvimento dos alunos, sendo eles fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
e conforme a demanda reprimida de 1.744 atendimentos. Nós podemos ter a certeza de que realmente o poder público tem deixado a desejar no sentido de apoiar essa importante instituição que faz o serviço que o município, que o Estado, que a União deveria estar fazendo para as pessoas, fazendo a diferença para as pessoas. Apresentada pela a instituição, aquela imagem ali, que se olharmos com bastante atenção, o Estado deveria ter muita atenção para com essas instituições, e nessa oportunidade em que se discute a lei orçamentária anual para o ano de 2024, nós, deputados, deveremos colocar na lei orçamentária estadual o indicativo de que o Estado, de que a Assembleia Legislativa e também esse exercício deverá ser feito pelos municípios, para que valorizem o trabalho desenvolvido pelas APAES no Estado do Espírito Santo. Apresentamos o depoimento de uma das mães que estavam presentes, onde a mesma expõe a real situação do abandono do poder público, em especial municipal, em relação à PAI de Ibatiba, e a falta de atendimento adequado nas escolas, que tem causado bullying aos alunos com deficiência. Por favor. Então, assim, é um mundo lindo, cheio de amor. Eu estou encantada. Eu tenho aprendido muito com o Lourenço, fiz até uma tatuagem para ele. Então, assim, eu estou encantada e estou apavorada, sabe? Porque eu vim até a PAI procurar ajuda para o meu filho, porque o meu filho tem dificuldade para andar. Ele tem dificuldade para andar, para falar. Eu vejo que ele se esforça, sabe? E a PAI, ela está oferecendo aquilo que ela pode. E o que não pode, né? Está se esforçando muito. Então, eu estou com medo. Eu estou com muito medo, porque o meu filho não tem cuidadora na creche. Eu já fiz disso. Sabe? A administração não apoia as crianças autistas, as crianças especiais. As crianças estão sofrendo nas escolas preconceitos de professores, de cuidadores. Gente, eu sou cuidadora na Escola Maria Trindade, desde o ano passado. Eu vejo naquelas crianças o Lourenço. Eu amo demais. Então, se um cuidador, um professor de apoio, ele não tem a empatia por uma criança especial, ela nem devia estar ali. E vou estender ainda mais. Se um vereador, se um prefeito, se um deputado, um governador, um presidente não tem a capacidade de ter empatia pelas nossas crianças, ele não deveria estar ali. E os nossos filhos estão sofrendo. Era isso que eu tinha para te falar? Que nossas crianças estão sofrendo, as mães estão sofrendo. As mães não têm apoio psicológico. As mães estão doentes. Obrigado. Gente, sabe? Só complementando. Porque a gente está com medo de como vai ser o futuro. Complementando, algumas mães relataram que, além de não possuir o atendimento à saúde para os seus filhos, que os alunos na instituição afirmam que o município tem recusado a ofertar atendimento à saúde para esse público. Em alguns casos, os profissionais têm se negado a atender, alegando, inclusive, que não tem formação para isso. Por final, nós tivemos lá no município de Una, também neste final de semana, infelizmente, uma morte de uma criança na Santa Casa de Una, por favor. Ocorre que na terça-feira, dia 23, uma criança de 8 anos deu entrada à Santa Casa de Una, acompanhada de sua família, apresentando vários sintomas sugestivos de dengue.
onde a mesma foi examinada pelo médico plantonista, pelo pronto atendimento, que fez uma medicação e logo em seguida liberou a criança para casa, não realizando os exames necessários, isso em Una. Exames necessários para a detecção de dengue, visto que o município de Una está passando por uma alta incidência de proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. Persistindo os sintomas, a família foi em busca do atendimento médico particular na quinta-feira, dia 25, onde a pediatra imediatamente acionou o SAMU, que levou a criança diretamente para a Santa Casa de Una. Pelo seu estado grave de saúde, a mesma não suportou e veio a óbito com suspeita de dengue hemorrágica. Infelizmente, o município não tem realizado com eficiência as medidas necessárias para conter a disseminação da doença. Então, aqui nós solicitamos urgentemente ao governo do Estado do Espírito Santo, à Secretaria de Estado de Saúde, que encaminhe para a região do Caparol, para os municípios capixaba, um dispositivo chamado Fumacê, que possam minimizar a infestação de dengue nos municípios capixabas. Nosso muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Zé Preto. Presidente, é para relatar aqui o grupo de fibromialgia que está aqui, hoje sendo representado tem representante de Vitória, Vila Velha, Viana, Fundão, Serra e Cariacica. Na verdade, isso a gente tem que levar mais os olhos para essa doença, que é uma doença silenciosa, mas é uma doença que atrapalha muito no dia a dia. Então está ali sendo representado por aquelas mulheres guerreiras, porque na verdade o que acontece? Há muito assim, a sociedade muitas vezes não respeita, a gente sabe da dor, porque eu tenho dor de reumatismo, não é essa dor, é uma dor assim silenciosa. Então assim, tem um projeto de lei aqui, nós do colega Deninho, e vamos assim, trabalhar, lutar, que esse projeto vire projeto de lei, que alguns estados já têm esse projeto de lei. Então, assim, é muito importante, mais de cinco estados têm esse projeto de lei já valendo. Então, assim, vamos lutar junto com essa categoria, que seja assim no estado do Espírito Santo também, que vire uma lei. Não represente só o projeto de lei, colega Assunção, mas que vire lei e que seja também ter voz ativa. Já conversei com o colega Bruno aqui, do Rezende, que é presidente da Comissão de Saúde, que traga isso para o debate, para a nossa Comissão de Saúde, que seja vocês que têm voz aqui na nossa casa, e todos os colegas deputados sejam assim para não só apoiar esse projeto de lei, votar a favor, mas também conversar com o governador que vire projeto de lei e fique uma doença reconhecida, porque ela não é reconhecida aqui no estado do Espírito Santo. Então, que esteja assim um reconhecimento de toda a categoria, de todo o Espírito Santo e todos os municípios. Então, vai ser muito importante que eles tenham vez aqui na nossa Casa de Lei. Então, muito obrigado, presidente, e um abração a todos. Muito obrigado, deputado Zé Preto, muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Concedo a palavra agora ao deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Fase das comunicações. Deputado Mazinho declinou. Coronel Wellington, Vossa Excelência que tem cobrado muito com relação efetiva, eu também tenho cobrado bastante desde o primeiro dia do nosso mandato passado. Hoje nós estivemos ali conversando com o governador durante o almoço e cobrando dele o efetivo da Polícia Civil, para aumentar também da Polícia Militar, mas gostaríamos, naquele momento, falamos para ele, gostaríamos de sensibilizá-lo para o concurso para os agentes de polícia. E hoje nós temos 800 vagas para agente de polícia, e ele nos informou que vai abrir o concurso para agente de polícia, que tem as mesmas atribuições do investigador de polícia, e certamente vai minimizar o problema da sociedade do Estado do Espírito Santo, já que nós estamos com um efetivo defasado em 1.400 homens na Polícia Civil para um QO de 1990, 33 anos atrás. Com a palavra o deputado Bruno Rezende. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, um prazer para mim ocupar essa tribuna de honra mais uma vez nessa Casa de Leis. Nós teríamos 2 projetos hoje a serem lidos, estavam na pauta do dia, mas a pauta caiu para discutirmos outros temas. Certamente esses temas retornarão nas próximas sessões.
E eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados e deputadas para 2 desses projetos. O primeiro, o projeto de lei 214 de 2023, que institui medidas para o enfrentamento de uma doença silenciosa, a obesidade infantil no estado do Espírito Santo. É importante que nós tenhamos políticas definidas para prevenção e combate da obesidade infantil. Uma questão que atinge diretamente algumas das principais doenças que causam a morte no adulto: diabetes, hipertensão associada, doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, câncer, representam mais de 70% das causas de morte no adulto. E nós precisamos combater essa doença desde a menoridade. 1 a cada 3 crianças, senhores e senhoras, está acima do peso. Crianças entre 3 e 9 anos, isso são dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E é importante que nós tenhamos uma linha de cuidado que preveja políticas públicas de combate, combater na raiz esse mal. E aqui está o nosso projeto de lei 214 de 2023, que trata exatamente desse tema. E a visita dessa turma combativa da fibromialgia, que eu gostaria de cumprimentá-los a todos, já estiveram comigo no meu gabinete, e eu me comprometi a estar ao lado de vocês. E nós estamos vivendo agora o Maio Roxo, que justamente fala da conscientização dessa doença também silenciosa, que ataca e estigmatiza muitos de vocês, pacientes. E neste sentido, também respondendo um compromisso com vocês, com todos os pacientes de fibromialgia. Hoje também na pauta do dia estava o projeto de lei 289 de 2023, que cria uma política estadual de atendimento às pessoas com dor crônica, porque o sofrimento de vocês também é o sofrimento deste deputado que está aqui para representá-los e dar-los voz. E certamente será aprovado nessa Casa de Lei, para que nós tenhamos também uma linha de cuidado definitiva para o tratamento da dor, que torna muitos dos pacientes com fibromialgia impotentes, incapacita de ter uma vida adequada, tanto familiar quanto de trabalho, impactando na vida da família e não apenas do paciente. Então saibam, este deputado é também voz de todo paciente capixaba com fibromialgia. Tenho certeza disso. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de reafirmar o meu compromisso com o cidadão capixaba, de lutar todos os dias do meu mandato por mais saúde e mais dignidade em cada canto desse estado e para todos os capixabas. Uma boa tarde a todos, é uma honra compor esse plenário. Muito obrigado, deputado Dr. Bruno Rezende. Com a palavra, deputado Wellington Calegari. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Bom, eu vou passar um vídeo aqui sobre a fala do atual presidente do Brasil, anos atrás, quando ele também era presidente, em outro mandato dele, mas que não seja eu a dizer. Vamos ouvi-lo com suas próprias palavras. Solta aí, por favor. Aquela senhora simpática ali da ponta e contar uma coisa que ela estava me dizendo. Ela estava dizendo para mim
uma diferença enorme, mesmo em se tratando de pessoas pobres, entre as pessoas do Sul, do Sudeste, com as pessoas do Norte e do Nordeste. Porque tem uma máxima que todo mundo sabe, ou seja, comeu, ficou bonito. Não comeu, não fica tão bonito. Pois bem, o que você vê aí? O cúmulo do preconceito, o cúmulo do racismo, dito pelo suposto pai dos pobres, pelo suposto protetor da gente humilde. Como é que é? Nós vemos a diferença entre os pobres do Nordeste para os pobres do Sul. Porque os pobres do Sul e do Sudeste são bonitos. E os pobres do Nordeste são feios. Por que os pobres do Nordeste são feios? Por que o baiano é feio? O paraibano é feio? O pernambucano é feio? Só na mente doentia de um racista, contumaz, preconceituoso e com desprezo àqueles que ele diz proteger. Mas nós vivemos tempos de hipocrisia, e o nosso senador Magno Malta tem sido vítima de uma perseguição brutal por parte das mídias sociais. Por quê, caro presidente Danilo Baense? Porque fez lá a respeito daquele caso do Vinícius, em que ele falou lá, fez uma comparação, falou dos defensores dos macacos, falou algo que foi mal compreendido, e pronto. Foi o bastante para ser achincalhado de norte a sul do Brasil, pela imprensa, pelos ditos intelectuais, e até denúncia e processo, até tentativa de cassação estão fazendo. Mas aí você vê o que Lula, o mesmo que chamou as homossexuais de mulheres do grelo duro, o mesmo que diz que nordestino é feio, contra ele nada se fala, a imprensa se cala. Os intelectuais em cuja cabeça ele adora sambar, nada dizem. Porque no Brasil é assim, não importa o que você diz, não importa como você diz, o que importa é quem o diz. Se você é de esquerda, se você é da patotinha progressista, desses ordinários das universidades federais, dos partidos de esquerda, do PT, do PCdoB, dessa escumalha, você pode falar o que quiser, até falar que nordestino é feio. Agora, se você de direita é conservador, caro Zé Esmeraldo, até se você fizer uma comparação que digamos infeliz, que digamos usar palavras erradas, pronto, você é racista. Você já não vale nada, você tem que perder o mandato. Esse é o Brasil da hipocrisia. E esse meliante, que é o sujeito que mais despreza pobre no Brasil, esse meliante, condenado em vários processos, que de pobre já não tem mais nada a não ser a origem, porque já até esqueceu o que é a pobreza, porque o que ele gosta é de andar com donos de empreiteiras, o que ele gosta é de beber uísque importado. Esse meliante, em várias declarações sucessivas, já mostrou o desprezo que ele sente pelas pessoas comuns, o desprezo que ele sente pelas pessoas simples, que enganadas por intelectuais, professores, jornalistas e políticos, ainda se iludem a respeito do tal pai dos pobres, do tal amigo dos pobres. Ainda se iludem. Mulheres de grelo duro, Pelotas, polo exportador de veado, que Hitler era um homem do jeito que ele gostava, um homem com sangue nas veias, frase de quem? De Lula. Mas genocida é o Bolsonaro.
Mas racista é Magno Malta, caro Alan Ferreira. E um racista na presidência da República, que deveria sofrer até impeachment, até processo de impeachment, pelo ódio que destila aos produtores rurais, aos homossexuais que ele diz proteger, aos mais pobres, continua ali em Brasília semeando o caos e a desordem na nossa nação. Então que esse vídeo fique aí e sirva de exemplo. No Brasil não importa o que você diz, como você diz, mas sim quem o diz. Um forte abraço a todos e que Deus proteja o nosso pobre e sofrido país. Muito obrigado, deputado Ayrton Calegari. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Declinou. Com a palavra, deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas estava preocupado se poderia ou não falar, deputado Zé Esmeraldo. Mas hoje nós vamos dar fala a todo mundo. Eu fico aqui até às 18, mas todo mundo vai falar. Mandando um vídeo aí agora, Fabiana. Aí deixa eu rapidão, que eu te falo a hora de botar aqui. Boa tarde a todos. Pois é, hoje, nos últimos dias, hoje principalmente, a gente tem recebido mais uma porção de denúncias contra a falta de água nos seus municípios. Enfim, a Cesan aí parece que paralisou lá em Vila Velha, eles já estão há dias sem água também. E essa é uma situação muito lamentável que a gente já vem denunciando desde o início do mandato. Essa semana agora também a gente inicia os trabalhos da nossa comissão especial de fiscalização da qualidade da água. E aí, gente, sem entrar no mérito de gestão, se a gestão que está lá é boa, se a gestão é ruim, eu quero colocar um vídeo aqui, ele tá enviando ainda, Fabiana, ele está carregando aqui. Eu quero colocar um vídeo aqui para vocês observarem o real problema da Cesan. É ser uma estatal, gente. A legislação dela é deficitária, os programas de incentivo da estatal são problemáticos, ela não consegue competir com a iniciativa privada, ela não tem os mesmos mecanismos, os mesmos sistemas, o que faz com que a prestação de serviço dela seja completamente prejudicada. Se a gente quer discutir a melhora do serviço de fornecimento de água, a melhora do serviço de tratamento de esgoto, de saneamento básico, a gente precisa partir do ponto principal: privatizar a Cesan. Sem a privatização da estatal a gente nunca vai conseguir prestar um serviço de qualidade que consiga competir com as empresas privadas. A gente aprovou aí o marco do saneamento há pouco tempo atrás. A gente deveria sim estar buscando fornecer essa empresa, privatizar ela, conceder ela, mas alguma alternativa, alguma solução para que a iniciativa privada consiga produzir resultados melhores. Coloca o vídeo aí, por favor, Fabiano. Eu quero mostrar para vocês que eu fui lá na Cesan fiscalizar, o deputado Vandinho, o deputado Chambinho estavam lá também, e na hora de cobrar a diretoria da Cesan do porquê dos serviços sempre com problema, porque dos atrasos nas obras, os próprios diretores da Cesan afirmaram: o problema é ser estatal, a gente não consegue cumprir prazo, a gente não consegue competir, a gente não consegue agilizar o nosso atendimento. Os próprios diretores assumem que, por ser estatal, a empresa não consegue cumprir com nada. Eu solto o vídeo aí para vocês verem da boca dos diretores. Mas será que não houve um erro de timing aqui de ter antevisto a questão desse problema, ter iniciado um pouco antes, para a gente já, quem sabe um ano atrás, estar com isso finalizado? Será que não houve um erro de timing do gestor de antever a situação e prever o problema? Deputado, nós somos uma empresa que a gente necessita seguir alguns ritos legais, né? Por exemplo, se não munir o Pablo, o Thiago, o corpo diretor da empresa, ele acaba pagando com o próprio CPF. Então a gente tem uma velocidade de empresa pública, né? A gente necessita seguir esses ritos, né? E muitas das vezes, nesses ritos, existem problemas que impedem a velocidade correta que
da obra. Por exemplo, a gente está com a licitação de uma outra estação nossa, que é a Ilha da Caçaroca, que já está com quanto tempo na praça? 1 ano, 2 anos por aí, na licitação. Então, isso é um problema legal, burocrático, que a gente, infelizmente, tem que seguir. Ou seja, a própria direção, os diretores assumem que o serviço é porco porque a empresa é estatal. Você pode pegar o Elon Musk e botar ali para gerir a Cesam, vai continuar dando os mesmos problemas. São os incentivos, as legislações, o modo como empresas estatais operam. Agora resta saber se o governador, qual vai ser a escolha que ele vai fazer. Se ele vai optar por um serviço de qualidade, por um atendimento de qualidade para a população, para que esses quase 50% de capixabas que não tem esgoto tratado, água encanada certinho, para que eles sejam atendidos, ou se o governador vai optar pelos cabides de emprego, pela mamata, pelos carguinhos para os comissionados, pelos apadrinhados ali. Então é uma escolha muito simples. Se o cara quer optar pelo povo, ele vende essa porcaria aí para uma empresa privada através do marco de saneamento e presta um serviço de qualidade, com a empresa privada podendo competir de forma justa, podendo atuar de forma célere, ou se ele opta pelos carguinhos comissionados, pela boquinha para os companheiros, ele mantém ela estatal, acontecendo isso. Atraso, serviço cortado, falta de saneamento, falta de expansão da empresa, mas os apadrinhados, todo mundo sorrindo com dinheiro no bolso. Então essa é a minha crítica, pessoal. Vamos lutar pela privatização da Cesam. Eu acho que o povo que paga tanto imposto não pode continuar sendo tratado com tanto desprezo. O cara abrir a torneira da casa dele e sai lama. Vocês têm noção do que é isso? O cara não tem um esgoto tratado, não ter uma rede de saneamento na casa dele. A gente está em 2023, pessoal. Vamos trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas. Tem tanta coisa tosca que a gente passa os dias discutindo aqui nessa casa, e um tema desse fundamental que impacta na vida de milhões de capixabas, a gente não está dando a devida prioridade. Então esse é o meu recado, presidente. Muito obrigado. E gostaria de aproveitar o restinho do meu tempo também para poder fazer uma fala a respeito do senador, que é uma vergonha, uma decepção para o Espírito Santo, Contarato. Entrou com um pedido essa semana agora de cassação do senador Magno Malta, do meu partido. Eu acho que o senador Contarato não tem moral para pedir cassação do mandato de ninguém. Um sujeito que foi eleito na base do estelionato eleitoral, fingindo ser uma pessoa, e assim que assumiu a cadeira dele, traiu todos os seus eleitores. Agora vem pedir cassação do mandato de alguém? Desculpa, você pode ter todo o seu entendimento, toda a sua interpretação possível. Achar que o senador Magno Malta foi infeliz na colocação dele, é direito seu. Agora querer pedir cassação do senador Magno por racismo? O senador Magno é negro, pai de negra, ajudou diversos negros, tirando eles da dependência química. Enfim, senador Contarato, só deveria ter vergonha na sua cara e se olhar no espelho onde pediu um mandato de alguém. Estelionatário eleitoral. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo, com a palavra, engenheiro José Esmeraldo. Deputado presidindo a sessão, nosso amigo deputado delegado Danilo Baense, brilhante deputado. Senhor presidente, venho me reportar aqui hoje, como já vim algumas vezes anteriores, ao bairro Nova Rosa da Penha 1, Cariacica. Já não é mais o mesmo. Os moradores estão alegres, felizes e satisfeitos com a drenagem e pavimentação concluída no bairro em 7 ruas. Ruas 26, 27, 28, 61, 62, 63 e 65. Há 40 anos, é importante falar isso, há 40 anos que os moradores sonhavam com asfaltamento dessas ruas.
Importante também relembrar todo o trabalho que desempenhei junto aos moradores da comunidade, com histórico de reuniões e encontros para que essa realidade hoje fosse possível acontecer. Nós temos a cronologia toda das nossas idas e até a solução final. Tudo teve início quando estive realizando uma visita na localidade conhecida no bairro como Pedrinha. No dia 3 de novembro de 2021, Mata Cobre mostra o pau, está ali, atendendo ao pedido do líder Ronildo Andrade, Zé Santana, como vocês podem ver nas imagens que estamos mostrando. Nessa ocasião, fui conhecer a realidade dos moradores dessa região e me deparei com ruas que, de fato, pareciam nunca ter recebido nenhum trabalho feito pelo Executivo. Estiveram nesta reunião, primeira reunião que fui lá, Belmiro, Euclides Bacana, Simval, Paibola, Marcão, Martins do Salão, Fábio do Gás, Carmeilton, Jean do Táxi, Andrade, João dos Santos, Lucas, Henrique, Úrsula, José Eustáquio, Eduardo, Júlio, Elizabeth, Joana, Rita, Patrícia, Leninha, Osmar, José Santana, que é um dos líderes, e o nosso amigo Ronildo Andrade e demais moradores. Existia à época um valão que passava por algumas ruas do bairro, propício ao surgimento de diversas doenças e um mau cheiro insuportável. Os moradores, naquela ocasião, estavam revoltados, aflitos e completamente desacreditados diante de uma série de promessas de políticos que haviam visitado o local, assumido o compromisso e nunca mais retornaram, deixando os moradores abandonados e esquecidos. Depois de ouvir os moradores e moradoras que se fizeram presente na primeira reunião, finalizamos com uma nova data, marcada para que eu retornasse com uma autoridade da Prefeitura de Cariacica, para que pudesse ser encaminhada esta demanda ao prefeito Euclério Sampaio. No dia 13 de novembro de 2021, retornei à comunidade com o secretário de Agricultura da Prefeitura de Cariacica, Nilton Basílio. E no mesmo instante, na presença dos moradores, entramos em contato com o prefeito Euclério Sampaio, que agendou uma reunião a meu pedido em seu gabinete para receber os moradores. Depois dessa notícia, nossa equipe realizou imagens aéreas com drones, fotografando as 7 ruas que precisavam da drenagem e pavimentação. No dia 22 de novembro de 2021, fomos recebidos pelo prefeito Euclério Sampaio em seu gabinete. E aí nós temos as fotos, mata a cobra e mostra o pau, porque tem muita gente que depois que a onça está morta, aparece um monte de cachorro para mijar no couro dela. Depois que a onça está morta, qualquer um chega perto da onça. Eu quero ver é resolver. E tem muitos indivíduos mau caráter que têm a coragem e a cara de pau de dizer que fizeram a obra, coisa que nunca eles conseguiriam se não tivesse o apoio do deputado Zé Esmeraldo, e foi exatamente outros que participaram do início ao fim. E entregamos as fotos das ruas de Nova Rosa da Penha ao prefeito. Atendendo ao meu pedido, o prefeito assumiu o compromisso
na presença dos moradores, de que iria realizar a tão sonhada drenagem e pavimentação das 7 ruas. Estiveram comigo o senhor Casemiro, o senhor Onofre, Adilon, Ronildo Andrade, que é uma grande liderança da região, batalhador guerreiro, pastor Geisel, José Santana, que é outro líder também da região. Saímos do gabinete do prefeito Euclério motivados e contentes com a autorização e a garantia da obra. No dia 3 de dezembro de 2021, aqui é tudo datado, em tempo recorde, aconteceu a assinatura da ordem de serviço para que a obra de drenagem e pavimentação das ruas 26, 27, 28, 61, 62, 63, 65 fosse pavimentados. Eu gostaria que botasse aí o pavimento agora, e o asfaltamento das ruas aí. Cadê o asfaltamento das ruas? Estiveram presentes o secretário de Obras e Serviços, Marcos Aranda, Nilton Basílico, secretário de Agricultura, Messias Donato, liderança da região, Ronildo Andrade, José Santana, dezenas de moradores da comunidade, aí tal. Não dava nem para passar uma pessoa pela outra. Era lama, podridão, mosquito, realmente o local totalmente abandonado. E o sonho foi realizado com a obra concluída e entregue aos moradores de Nova Rosa da Penha, em 29 de maio de 2022. É tudo cronológico aqui. Hoje, os imóveis da região estão valorizados. E a autoestima dos moradores foi reconquistada novamente, porque agora eles moram na Pedrinha, com mais dignidade e mais condições de acessibilidade. 40 anos eles esperavam por esta grande vitória. O bairro também receberá, ao pedido desse deputado, a modernização da iluminação pública, que já está sendo feita e elaborada, com a substituição das lâmpadas de mercúrio para as lâmpadas LED. Quero agradecer aqui agora, segura essa foto aí, a esse jovem brilhante, que foi deputado estadual conosco aqui durante 5 mandatos, Euclério Sampaio. Realmente, Euclério Sampaio, ele mudou a cara de Cariacica. Cariacica hoje é respeitada no estado, por que não dizer no Brasil? Porque esse grande administrador, esse homem, esse jovem, que chega na prefeitura às 4h30 da manhã, e não é conversa fiada não, e trabalha, produz e resolve. Nunca aconteceu isso na prefeitura de Cariacica. Por isso, fica aqui o meu abraço, o meu respeito, a minha consideração a este deputado, ex-deputado estadual, prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, juntamente com a sua equipe, fazendo a diferença, fazendo um trabalho importantíssimo para o município de Cariacica, não só num bairro, mas em todos os bairros de Cariacica. Parabéns, Euclério, parabéns à sua equipe, ao Aranda, parabéns ao Nilson Basílio, parabéns a todos que participam desse trabalho. E tenho certeza que quando houver qualquer pleito, o nosso amigo Euclério vai ter mais de 80%, porque o povo de Cariacica não é bobo, o povo de Cariacica é inteligente. Vossa Excelência, que eu chamo de Clerinho, Euclério Sampaio, realmente resolveu na região de Nova Rosa da Penha um problema seríssimo, conforme eu disse, de 40 anos, e que nunca ninguém teve coragem de fazer. Hoje as pessoas moram ali com dignidade, melhorando as suas casas, melhorando ali o seu quintal, e eu tenho certeza absoluta
que Euclério Sampaio vai ficar na história do Estado do Espírito Santo, do Brasil, em função do trabalho que ele desenvolve em Cariacica. Quero agradecer também ao nosso presidente interino. É um cara que não falta sessão, é um cara que chega aqui e merece ser deputado quantas vezes ele quiser, porque faz um trabalho importante, é um trabalhador, uma pessoa que merece também meu respeito e minha consideração. Nosso delegado, deputado Danilo Baense. Muito obrigado por Vossa Excelência estar aqui nesse sodalício. E para finalizar, quero parabenizar o nosso querido amigo que está ali, Marquinho. Marquinho é um guerreiro, um batalhador, e hoje ele está fazendo 50 anos. Ele e o seu irmão. Parabéns, Marquinho. Você merece o respeito de todos nós, não só pela sua competência, mas também pela sua boa vontade de orientar e explicar a todos de uma maneira muito didática e com muita simplicidade e humildade. Parabéns, Marquinho. 50 anos. Quando eu cheguei aqui, você estava mais novo. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. E parabéns também, Marquinho. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é com os colegas de trabalho, e certamente um excelente pai, bom filho e bom esposo. Eu quero conceder a palavra agora ao deputado Gandini. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Teodorico Ferraço. Não respondendo, concedo a palavra ao bispo Alves. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Tiago Hoffmann. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Alan Ferreira. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nosso assunto aqui hoje é uma indicação que nós já estamos preparando ao governo do Estado para que inove, para que o Espírito Santo seja o primeiro Estado dessa federação a ter, entre aspas, creche para os idosos públicos, porque hoje a gente sabe que nem todas as famílias têm condições de contratar cuidadores. A infância, graças a Deus, graças às leis, vários projetos aí, a gente está vendo que nós estamos tendo uma infância mais protegida. Agora tem pessoas, principalmente mais humildes, que já são considerados idosos e não têm condições de trabalho e precisa que alguém cuide. E aquela pessoa que vai cuidar é justamente aquela que iria sustentar ou ajudar a sustentar a casa. Então, o que nós estamos sugerindo ao governo do Espírito Santo? Como existe a creche para as crianças, que ele começa a propor a casa de repouso, que seja, a pessoa deixa o repouso, deixa o idoso de manhã, e quando ela sair do trabalho, ela vai lá e pega o idoso e leva para casa. Não seria uma creche, porque creche é infantil, mas, entre aspas, uma creche para idosos, que eu acho que nós temos que olhar mais para a terceira idade. Não é porque eu estou na infância da pré-idade, da terceira idade, não é porque eu estou na pré-infância da terceira idade, que a gente já vai sentindo realmente que a velhice nesse país, em vez de ser tratado como um heroísmo, como é nos países como o Japão, onde as pessoas mais idosas têm todo o respeito, são tratados com privilégio, aqui no Brasil parece que idoso resta
é o resto de uma sociedade, não reconhecem a vida que ele teve, a dificuldade que ele teve para criar uma família. E quando ele não é bem sucedido financeiramente, quando ele chega a uma certa idade, ele é abandonado até pela própria família. E tendo essa casa de repouso, que não seja por o idoso ficar lá definitivamente, eu acho que é um avanço muito grande social para a terceira idade. O senhor entendeu, né, senhor presidente? A pessoa deixa o idoso de manhã numa casa bancado pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal, mas que realmente a pessoa que sustenta aquele idoso, ela tenha condições de trabalhar, porque às vezes o idoso tem aposentadoria. O que é a maioria? R$ 1.320. O que é isso para quem precisa de remédio? Que precisa às vezes de uma alimentação especial. Então eu acho que nós deveríamos pensar, a gente não pode apresentar esse projeto porque ele se torna inconstitucional, porque estamos criando despesa e nós não podemos legislar criando despesa. Temos que contar com a sensibilidade dos deputados em ajudar a fazer com que essa ideia seja concretizada e sensibilizar o governador Renato Casagrande, que ele cria a primeira creche para idosos no Brasil, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli, parabéns pela sua indicação. Realmente os nossos idosos precisam de mais atenção. Nós vemos a dificuldade que as pessoas vêm passando com relação ao pagamento dessas casas ou desses asilos, né, dos idosos. Deputado engenheiro José Esmeraldo, quero contar com o apoio de Vossa Excelência, que é da base do governo. Eu conversei hoje com o governador a respeito do concurso para os agentes de polícia. Nós estamos aí com 800 vagas. O governador nos falou que vai abrir o concurso para os agentes de polícia, mas que seria ideal que abrisse para as 800 vagas, porque nós estamos com um quadro defasadíssimo. 1990, 3.821 homens para a população de 2.400.000 aproximadamente. Hoje a população passou de 4 milhões, nós deveríamos ter mais de 6 mil policiais civis. Nós estamos com apenas 2.400. Então conto com Vossa Excelência. Tá bom, deputado? Muito obrigado. Nada mais havido a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido os senhores e senhoras deputados para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, em comemoração aos 30 anos da recriação da alfândega do Porto de Vitória, conforme requerimento da mesa diretora e aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou os trabalhos em plenário nesta segunda-feira, que contou com a realização de uma sessão extraordinária. Nessa sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que, entre outras medidas, altera a remuneração do cargo de analista administrativo no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Também aprovaram a criação de uma nova medalha para homenagear profissionais de destaque nas guardas municipais do Espírito Santo. Essas e outras informações você consegue no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.